noite, meu povo. Como vocês estão? Boa noite para você do Instagram. Boa noite para você do YouTube também. Tudo jóia? Ó a galera chegando aí. Tudo bom, gente? Olha, eu tô de roupão porque é mais fresco que o meu moletom lá que tem que ficar fechado. Hoje tá um pouquinho mais friozinho. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo me ouvindo? Tá travando a internet? Não tá? Por favor, é um momento de avisar aí, dizer se o som tá bom, se tá tudo jóia. Ó, tchauzinho pra galera aí. Ó, joinha. Ana Paula, é nóis. Ó, o Hernandes. É nóis, Hernandes. Valeu, gente. Alguém quer café? Meu café é muito bom. Som limpo. Ó, valeu, obrigado. Vou contar um segredo, até uma dica pra vocês. Se for fazer café, na hora que você jogar o pó, põe um pouquinho, tem que ser pouco. Um pouquinho de canela. Aí depois você joga a água quente. Você vê que fica top. Top mesmo. Mas é isso, gente. Não, o bolo hoje não tem. Hoje acabou o bolo. Na verdade, eu comi um pouquinho mais cedo. Eu tava gravando outro vídeo. Gente, tudo bem? Vamos começar aí. E por favor, vocês aí que fizerem um cafezinho na hora que for estudar, for fazer estudo bíblico, for ler algum livro e tal, tira uma foto, marca eu lá. Vamos difundir essa cultura aí do café, bolinho e teologia. Entendeu? É isso aí. Gente, vamos continuar hoje. 3 dias de heresia. Olha que beleza, né? E antes de começar, eu quero mandar um grande abraço pro Padre Bessa, lá de Israel. Ele é brasileiro, mas hoje mora lá em Israel. E eu fico muito feliz porque, além de ser formado em filosofia, em teologia, ele é arqueólogo também. E durante esse tempo de pandemia, foi muito bom receber comentários positivos, né? Poxa, eu fiz vídeos falando sobre a origem do povo de Israel, falando sobre o tempo dos juízes, falando sobre Abraão, falando sobre um tanto de coisa. E você receber comentários bons, poxa, de um arqueólogo, de um cara que tá lá, é legal demais. E não só os comentários, mas você criar uma proximidade, criar uma amizade. Então, Padre Bessa, grande abraço. E outro também, que é pro Frei Jean, ele mandou mensagem para mim ontem, tava falando para vocês, e foi legal demais, cara, porque é uma coisa que eu já queria começar a me aproximar de pessoas do clero, leigos, galera que gosta de estudar essas coisas, né? Então eu fiquei muito feliz com a mensagem, né? E pretendo estreitar mais, né, esse laço de amizade. E eu espero que você também, nesse tempo de pandemia, né, você tenha avançado nos estudos e é isso aí, criado novas amizades, porque das coisas complicadas, né, Deus sempre tira um bem maior. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o roteirinho, nosso roteirinho de estudos. Ó, não sei se vocês vão ouvir, ó. A Helena já tá chorando, já tá com mania. Cuspir água no chão e ela escorrega. Aí ela fica brava porque ela escorregou. E a Ceci já deve estar maluca lá. Mas enfim, daqui a pouco, a hora que acabar aqui, eu vou lá ajudar. Enfim, gente, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o catarismo. O
que vem a ser isso? Que é o catarismo? Você traduzindo um pouco, está relacionado à palavra puro. Mas não é um puro material. Tipo, esse aqui pamonha é o puro creme do milho, é uma substância pura. Não, mas é algo puro no sentido espiritual. Algo puro no sentido de livre de malícia, livre de defeito, livre de paixões carnais, entendeu? É algo puro, algo puramente espiritual, algo do alto, algo que não tem relação nenhuma com nenhuma imperfeição da matéria, entende? Então é um outro sentido de pureza. E o que acontecia? Essas pessoas que comungavam dessa heresia, um dos lugares, né, como é que fala? Muito forte, que floresceu bastante isso, né, foi em Albis, lá na França, se eu não me engano, na região mais ao sul da França, e também se difundiu muito para o norte da Itália também. E aí o que acontece? Eles também, por causa dessa região, eles se chamavam de albigenses, né? A heresia albigense. Mas isso está mais relacionado à parte geográfica, né? Aquele grupo. Mas a heresia em si nós chamamos de cátara, né? O catarismo. E aí, qual é o princípio disso? Né? Vamos esclarecer isso, depois nós vamos ver como que isso aí dá só fruto ruim, né? E que bom que isso foi combatido. O que acontece? Eles vão partir da seguinte verdade: se você é uma criatura, né? Você é composto por duas naturezas. Você tem uma alma e você também tem um corpo. A sua alma, ela está presa neste corpo. A sua alma tem sede das coisas espirituais. O seu corpo tem sede das coisas materiais. Você sente fome, você sente frio, você fica nervoso, você se apaixona, você fica triste. Você nasce, você se desenvolve e você morre. Ou seja, aquilo que é material está fadado aos limites naturais, aos limites materiais. Esses limites impedem a sua alma de chegar até o Criador. De certo ponto, está correto. Mas aí é que está. Eles colocam a matéria como se fosse algo impuro, algo maldito, algo ruim. Então, o tempo todo você convive com essa dualidade. Metade da sua natureza é 100% boa, metade da sua natureza é 100% ruim. Por causa dessa natureza ruim, eles admitiam o suicídio, eles admitiam pena de morte. Assim, é diferente, tá? Parece, nossa, não, é bem diferente. Eles admitiam o fato de você não se casar para você não procriar, não gerar mais matérias, não gerar mais almas fadadas às prisões deste mundo, entende? Então, nos seus atos de extremismo, então eles matavam as pessoas, eles se suicidavam, eles faziam um ritual de todo mundo ali, passava por um duro processo de sofrimento carnal, tomar veneno, de se esfaquear, de matar outras pessoas, e achavam que isso era um ato heróico para que você se desprendesse da realidade material e você estivesse livre para a realidade espiritual. Isso é doença, gente. Isso é, né? A gente não pode confundir, né, respeito com quem pensa diferente, com quem quer
destruir a humanidade. Não tem... Isso é completamente absurdo isso. Então, isso principalmente entre o ano 1100 e 1200, né, isso fez um estrago muito grande na Europa. Imagina que naquele tempo, o Código Penal era diferente, a relação igreja-estado era diferente, a saúde das pessoas era diferente, as condições, né, de higiene eram diferentes, você não tinha saneamento básico, você não tinha um tanto de coisa, não tinha vacina, não tinha nada. A vida já era muito difícil, as guerras eram completamente difíceis. Hoje, guerra, você cria um vírus, causa um caos na economia de outro país, pronto, você está ganhando a guerra, né? Você aperta um botão, sai um míssil daqui, cai lá, pronto. Você joga uma bactéria, um vírus, qualquer coisa na água de um rio ali, 3 meses depois está todo mundo fraco, sem condições de nada, e você tem a cura e pronto. Hoje a guerra é diferente. Naquele tempo era sangue no zóio. Então, o estrago, a violência, essa coisa de você matar o outro porque você estava crente que você estava cometendo um ato heróico, você estava matando aquela pessoa, você estava levando ela para o céu, porque ela não conseguiria ter forças para arrancar a sua própria vida. Então você é um herói porque você foi lá e você soltou ela dessas amarras materiais. Olha que lindo. Coisa de gente doente. E aí, a gente pensa, poxa, mas o que deu neles para pensar nisso? Qual foi a matemática? Da onde vem essa ideia de jirico, né, de pensar isso? E aí que nós retornamos bem para trás. E nós vamos ver que todas as heresias, de alguma forma, elas estão conectadas. Uma tem um foco, sei lá, na pessoa de Cristo, em toda a Trindade, em Maria, na missão da igreja, na pessoa do sacerdote, enfim. Essa aqui estava focada, podemos dizer assim, que na criação, né? Ela tem muita influência de 2 coisas aqui que eu anotei, que eu achei interessante. Você tem a influência, na verdade 3. Você tem a influência do gnosticismo. Na primeira live nós falamos disso, que Irineu de Lyon, ele fez, digamos assim, o seu primeiro tratado, né, de defesa da fé. Além dele explicar todo o esquema gnóstico, ele também explicou por que isso está errado e sintetizou a doutrina cristã para que os cristãos pudessem ler e se defender dessas ideias horríveis, né, que destroem a igreja. Qual é uma das primeiras tendências do gnosticismo? Você retirar a autoridade apostólica e você pegar essa autoridade e colocar em alguém que é herege, alguém que não comunga da doutrina. É o que fazia isso. Esses cátaros. A igreja, quando houve, né, é complicado falar isso, mas quando houveram as cruzadas, as lutas com os muçulmanos, quando houve qualquer disputa de poder, de forma militar, assim, não deu legal, cara. Não deu legal. Não é o que prega a doutrina, mas cada geração está afadada aos seus limites culturais, então fica complicado a gente, depois que passa a julgar, apontar o dedo na cara de quem já morreu e falar, ó, você fez isso, isso, isso. Não, a gente não estava lá vivendo na pele da pessoa para poder julgar. Então, mas, todas as vezes que foi preciso usar de força, não foi muito legal. Então, o que acontece? Primeiro traço, esse gnosticismo, você tirar a autoridade dos verdadeiros padres, dos verdadeiros bispos, né? Essa autoridade que vem, que é dada por Jesus, passa pelos apóstolos e assim pelos seus discípulos. Então essa autoridade, ó, eles estão mentindo. Nós estamos dizendo a verdade. Vocês precisam acreditar em nós, não neles. Entende? E aí, outra coisa. Não tem comunhão nenhuma
com a igreja, não é o que diz a doutrina, é uma deturpação completa. Outra coisa, tem um nome bem complicadinho aqui, paulicianismo, que é lá do século VII e entre o século VII e o século IX, que é uma heresia que parte desse dualismo também, que devastou a parte mais oriental do Império Bizantino. Então, eles também partem desse pressuposto de que você tem uma alma boa, você tem uma matéria ruim. Então, essa matéria ela precisa ser destruída. Então, eles vão, esse catarismo, podemos dizer que é um desses filhos, né, desse paulicianismo. E se você for ver lá atrás, no século III, na Pérsia, com, não sei se é Manes que pronuncia, ou também dizem maniqueu, nós temos o maniqueísmo, né? O cara que vem lá da Pérsia, o Manes, não sei como é que pronuncia, ele vai criar essa filosofia com base nesse dualismo. Nós temos uma natureza boa, nós temos uma natureza ruim. O que é da luz é bom, o que é das trevas é ruim. O que é da luz deve permanecer, o que é das trevas deve ser destruído. E aí você vê como que é uma coisa completamente diferente do que diz a doutrina. Vamos pensar. Eles dizem que a minha, a nossa matéria, o nosso corpo, ele é ruim porque nós estamos fadados às paixões da carne. Se nós levarmos isso a sério, nós estamos dizendo que Deus é ruim, porque se nós somos criaturas de Deus, então nós estamos, e nossa matéria, nosso corpo, a nossa logística de vida, nascer, crescer, se desenvolver e morrer, isso está errado. Isso nos leva a crer que o nosso Criador, ou ele é mau, por criar uma coisa ruim, ou ele é imperfeito por criar algo com defeito, algo que foi projetado para dar errado, algo que foi projetado para gerar o caos. Mas se ele criou algo para gerar o caos, algo com defeito, da onde vem a parte boa? Ele também criou a parte boa? Que benefício teria esse Deus que cria uma criatura que ao mesmo tempo é boa, que ao mesmo tempo é ruim, com a única finalidade de gerar o caos na sua própria criação? Tipo, ele é o Loki, irmão do Thor, gosta de ver o circo pegando fogo? É isso? Essa é a finalidade? Ver a gente se ferrar e ele ficar rindo lá, criei vocês justamente para isso? Claro que não. Se você for ver, de fato, nós somos filhos dessa terra, por isso precisamos ser batizados. E as coisas que nós sentimos são consequências naturais da nossa estrutura, da nossa natureza. Você tem fome por quê? Porque você precisa de energia, você precisa de alimento para você manter o seu corpo, para você ficar de pé, para você realizar tarefas. Você tem paixões, você gosta de alguma coisa, você tem apego às coisas. Vamos pensar. Dar um exemplo. Esse livro aqui, que eu usei ontem. Quando a editora fez esse livro, fez diversos livros iguais, mesmo tamanho, mesma escrita, passou pelo mesmo processo de correção. Ah, Felipe, e se perder esse, você compra outro? Compro outro, mas eu fico triste. Por quê? Porque este aqui, dentre vários outros iguais que fizeram, eu ganhei do meu amigo Padre Felipe, que fez uma dedicatória para mim. E justamente quando ele me deu este livro, foi quando eu tinha acabado de me decidir realmente começar a estudar teologia, pegar firme nos estudos. E eu não estava num tempo tão legal, com paciência, não tinha direito com quem conversar. E ele foi um cara que
poxa, foi o meu melhor amigo, foi o meu guia e tal. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, isso é especial para mim. Mas por que é especial para mim? Porque eu tenho essa capacidade de criar laços, história com as pessoas. Isso não é um apego material, isso não é um defeito da criação. Isso é algo belo que expressa o amor de Deus pela sua criação. A sua carne, a sua coragem, o seu medo, né? Isso não é um defeito de fabricação. Isso é a maior prova de que somos uma criatura fantástica. Por quê? Porque nós não nascemos prontos. Todas as nossas decisões carregam infinitas possibilidades de caminhos que nós podemos trilhar e nós podemos encontrar um caminho que nos leva para o Criador. Nós podemos fazer isso, nós fomos planejados para dar certo. O seu amor pelo seu próximo, o seu amor pelo seu filho, o seu amor por alguém que você tinha raiva, mas você teve a capacidade de perdoar. Isso não é uma fraqueza, não é um defeito material. Isso é uma coisa fantástica, que só a perfeição, que só um Deus maravilhoso, puro de amor, poderia construir. Não somos programados, a nossa carne ela não é programada, né? É criada, é diferente. Cada ser humano é completamente diferente do outro. E se nós admitirmos que a carne deve morrer, a carne ela deve ser destruída para que o espírito seja livre. Não, nós estamos dizendo que boa parte da criação de Deus é uma porcaria e deve ser refeita. E quem somos nós para dizermos que o Criador estava errado? Não dá, gente, isso é um absurdo. Muitas vezes, eu já vi até alguns padres falando isso. Eu acho jogar real. Isso vai pro YouTube também, tô nem aí. Se alguém achar ruim comigo, beleza. Eu acho muito ruim quando eles falam que a carne tem que sofrer para o espírito ficar forte. Não, porque você tem que sofrer ali, você tem que castigar a sua carne para o espírito ficar forte. Não, isso é coisa de gente fanática. Você tem que disciplinar o seu corpo. Você tem que disciplinar os seus sentidos. Você tem que disciplinar a sua vontade. A sua a sua pressa das coisas. Esqueci a palavra, quando a pessoa está esperando, quer muito alguma coisa, né, e não chega logo, a sua paciência, enfim, tudo. Você precisa disciplinar isso. Um corpo forte é resultado de um espírito forte. Pô, se você for pensar, você se encher de porcaria, você está castigando sua carne, você está morrendo, cara. Você está se alimentando mal, você está dormindo mal, você está comendo porcaria, você está perdendo sua resistência, você está destruindo de forma imbecil o templo do Espírito Santo. Agora, se você é regrado na sua alimentação, se você é regrado nos seus exercícios, se você vence, né? No meu caso eu gosto muito de arte marcial por causa disso. Você vence a sua preguiça, você vence o seu medo, você vence a sua vontade de ficar na zona de conforto, quieto, parado ali, para você cansar, você ficar suado, você ficar com medo, você conhecer alguém mais forte, você tomar uns ralos lá no tatame. Isso significa um espírito forte, que quer ser forte, que anda com pessoas fortes, que se supera. Olha que maravilha, você tem a sua carne, o seu corpo, que um dia vai definhar, mas hoje são instrumentos de disciplina que vão ajudar o seu espírito também a caminhar para Deus. Você dizer que a carne é boa e precisa ser exaltado, o espírito que, nossa, isso é coisa de gente fanática. Ou ao contrário, você dizer que o espírito é bom e a carne é ruim,
É tipo você chegar e falar assim, não, eu vou malhar só o braço direito, não vou malhar o esquerdo, porque nem uso direito, então deixa atrofiar. Se cortar fora, eu não vou nem dar falta. Gente, o membro do seu corpo vai afetar em todo o equilíbrio. Você foi projetado assim, você foi projetado para ter 2 braços, 2 pernas, blá, blá. Quando você não segue esse padrão, a pessoa entra em outra classificação, ela precisa de uma atenção especial. Deus te projetou com essa carne, com esse corpo, com esse espírito, porque é assim, essa é a perfeição da sua natureza, é assim que você vai caminhar para Ele. E aí se esse pessoal levava isso a sério, eles destruíam aquilo que Deus criou com muito amor. Eles não viam no amor de mãe e filho um reflexo do amor de Deus com a criação, um reflexo do amor de Maria com Jesus. Eles viam o quê? O apego da carne, prisão do espírito, e isso deve ser desfeito, isso deve ser destruído. Completamente errado. E isso só gerou violência. E pensa bem, isso se chamou maniqueísmo lá no século III. Isso se chamou paulicianismo lá no século VII. Isso se chamou catarismo lá começando no século XII. Entende? Só vai trocando nome. A essência é a mesma. Destruir, deturpar, manchar, sujar, acabar com aquilo que Deus fez. Então, não tem possibilidade alguma disso ser uma coisa boa. Não tem possibilidade alguma de você tolerar isso. É como eu falei no outro vídeo. Você quer ser democrático a ponto de deixar o diabo ter voto na sua vida? Você quer? Você acha isso justo? É aquela velha... como é que fala? Ó, Luiz Ricardo aí! Ó, gente, Luiz Ricardo, esse é um dos meus alunos mais geniais que eu tenho. Gosto muito dele. Bração, hein, mano? É nóis. Se você pensar, até perdi um pouquinho aqui, isso só vai trocando de nome, trocando de nome, mas é a mesma coisa. Isso só quer deturpar, só quer destruir toda a obra de Deus. Nós não podemos dar ao diabo o direito de voto. Isso não é ser democrático, isso é ser burro. É aquela velha história, né? E que infelizmente nós brasileiros acabamos, eu não quero entrar muito dentro do assunto política, que não é o momento para isso, mas é aquela coisa, a pessoa que ela permanece quieta, neutra, entre o que é justo e o que não é justo, ela já está contribuindo com a injustiça. Como é que você fica parado? Como é que você fica nulo, sabendo da possibilidade de coisas horríveis acontecer na sociedade? E por uma questão de, melhor a gente, né, para não causar confusão, a gente fica quieto de braço cruzado. Não! O que é justo deve ser afastado. Não estamos falando de pessoas, estamos falando de crenças, de ideias, de práticas que só destroem a sociedade. Isso destruiu a sociedade. Lá no século III, isso foi destruindo lá no século VII, e mais para frente, lá no século XII, XIII. Tudo isso. As pessoas que aderiram a essas ideias imbecis, elas sofreram com isso. Entende? Não é uma questão de lutar contra pessoas. As pessoas passam. Um dia nós não estaremos mais aqui, sei lá se alguém vai lembrar da gente. É questão de lutar contra essas ideias imbecis, essas ideias horríveis que destroem o nosso semelhante. E se nós pensarmos, né, que a missão do cristão é salvar as almas,
Então nós jamais podemos dar o gostinho de vitória pro diabo, de levar alguém pro inferno porque a pessoa pensa diferente. É difícil encarar isso, mas é a nossa missão. Jesus nunca disse que seria fácil, né? Aquelas pessoas que aderiram ao catarismo fizeram um mal gigantesco para a sociedade. Assim como os fanáticos de hoje também fazem um mal gigantesco para a sociedade. Mas não é destruindo essas pessoas que nós conseguimos fortalecer e proteger a doutrina. É evangelizando essas pessoas. Isso significa ficar neutro? Não. Isso significa aceitar tudo porque Deus é amor? Não. Isso significa estudo, isso significa oração, isso significa disciplina. Porque quando você vê uma ideia de jirico dessa destruindo a sociedade, você tem argumentos para dizer isso está errado, isso tem que ficar longe, isso tem que voltar para o inferno. Se você quiser ir com isso, ir para o inferno com isso, uma escolha sua, beleza, vamos ser democráticos. Você quer ir para lá, você vai para lá, beleza. Mas essa ideia não é bem-vinda. O Filho de Deus, essa ovelha perdida, ela é sim bem-vinda. Mas essa ideia, essa prática, não. Então nós precisamos saber diferenciar isso. E vejamos, aí vai uma observação, né, que eu tenho. Não gosto de ficar julgando, né, porque depois que passa é fácil apontar o dedo na cara, né, como diziam alguns amigos, né, depois que você tomou o soco, depois que você tomou o golpe, é fácil, né, pensar, poxa, eu deveria ter virado para lá, poderia ter desviado, poderia, né, tipo comentarista de futebol, que o cara não tá lá jogando, né, o cara comenta o jogo depois que passou com auxílio de 300 câmeras e ele tem capacidade de falar que o jogador foi ruim, né? Enfim, depois que passou é muito fácil dizer o que deveria ter sido feito, né? Mas eu lembro que na minha infância foi aí nos anos 90. E eu digo que os anos 90, eu acho que foi a década que o diabo mais ganhou de dinheiro por direitos autorais. Tudo era dele. Tudo era dele. De bichinho virtual dos Tamagotchi lá, não sei se é assim que pronuncia, não sei se você já teve isso, até qualquer coisa, tudo era do diabo. Ah, uma camiseta, era do diabo. Ah, uma música, do diabo. Tudo se atribuía a ele, cara. Era impressionante. E ele nem tem capacidade de criar nada. Isso é um presente nosso, entende? Que Deus, por amor, deu, nossa centelha, nossa fagulha, de tipo, nós temos essa criatividade, essa forma de produção, porque somos criados por Deus, né? Tipo assim, você herdou isso dele, né? Nós herdamos isso dele, né? Qualquer capacidade artística que nós tenhamos, criativa, poxa, vem dele, nós somos os co-criadores, não o diabo, entende? E aí eu via muito isso. Você vai na academia, você cultua o corpo. Isso é do diabo. Você fez a barba, você cultua o corpo. Você vive de aparência. Isso é do diabo. Era um extremismo impressionante. Aí quando a pessoa tinha uma vida, nem tinha uma vida de estudos, mas ela aparentava ser uma mistura de mendigo, tipo, sei lá, um pouco eu, assim. Uma mistura de mendigo, mas ficava com a Bíblia embaixo do braço. Pô, aquele cara é fera, hein? Aquele cara largou o mundo, ó, vive estudando a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não se veste bem, ele não se preocupa com a moda, não sei o quê, ele não tá nem aí para as coisas materiais. Isso que é bom, isso que é legal. Isso que é fera. Mas ele quis trocar de carro. Poxa, em vez de trocar de carro, né? Pô, ele poderia vender o carro e viver na capela, né? Pô, esse é o exemplo, né? Então existia
esse exagero, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos caminhando, né, para um momento de mais bom senso, assim, sabe? Mas era muito engraçado, porque qualquer brinquedo que você dava pro seu filho, que você ganhava, qualquer desenho que você assistia na TV, era do diabo. Impressionante, o poder que, tipo assim, acho que até o diabo ficava assim, gente, mas será que eu posso mesmo fazer isso? Eles estão dizendo? Será que é meu mesmo? Eu fiz e não lembro? Será? Eu imagino isso, entendeu? Então, é impressionante. O fanatismo nos leva a dar créditos a essas ideias tão tortas, tão deturpadas e que acabam, sabe, destruindo o mais belo que Deus fez, o mais belo que Deus nos ensinou. E hoje, infelizmente, a nossa luta contra isso ainda é muito grande. Por quê? Durante muito tempo foi muito difícil ter acesso a escritos. Até hoje no Brasil tem muito livro bom que não chega, né, a ser traduzido para o português. Você tem que se virar, você tem que aprender um francês, tem que aprender um inglês, para você poder conseguir ter acesso ao livro, né, assistir alguma coisa, participar de algum fórum e tal. Mas você tem. Hoje você consegue comprar um livro na internet e chega na sua casa. Você só precisa ter disposição. As pessoas nesse tempo, elas não tinham essa facilidade. Gente, na Idade Média, para você produzir um livro, era muito tempo. Até popularizar a prensa, até popularizar. Não é porque a partir de um dia que foi inventado, pronto, agora todo mundo tem uma e tá beleza, tá de boa. Não, não é assim. A arte da escrita era difícil. Ler era algo difícil. Entende? A vida do camponês era complicada. Demorou muito para as pessoas terem acesso ao que hoje nós chamamos de educação. Em alguns momentos eu prefiro falar doutrinação, é mais realista, né? Mas vamos manter educação. Não quero ser preso. Mas, né? Demora. Hoje nós conseguimos. Hoje é muito mais fácil um debate, uma troca de ideias. Olha aqui, eu tô aqui em casa, de roupão, tomando um café, li, fiz os desenhos, comprei um caderno, consegui ir na papelaria, tem caneta marca-texto, né? Olha a facilidade pra gente produzir, pra gente se dedicar, entende? Naquele tempo não tinha nada disso. Você conseguir, né, o livro, já era difícil. Era caro, cuidar desse livro era difícil, era caro. Se dedicar à leitura era caro. E não é só ler. Cara, você pega aqui, esse aqui, Introdução à Teologia Patrística. Cara, você vai lendo isso aqui, não é um romance. Mas são vários tópicos que o autor ele vai apresentar aqui e você tem que consultar outros livros. Poxa, aqui ele está citando aqui o Oriente Médio lá no 2º século. Cara, como é que era esse Oriente Médio no 2º século? Quem era o Oriente Médio, né? E você vai atrás de mapas, você vai procurar as coisas, você vai pesquisar. E não é livrinho de autoajuda que você sentou ali e terminou de ler. Não, isso aqui faz você pensar. Você tem que, né, aqui. Você tem que pensar, você tem que grifar, você tem que pôr papelzinho em cima, debruçar. E aí você fala, é isso. E quanto mais você vai estudando, mais você vai se apaixonando pela doutrina, pela história, pela sua identidade. Sabe? Eu sou filho de Deus. O que acredita um filho de Deus? O que busca, né? O que deveria acreditar. E você vai chegando mais próximo, né? mais fundo na sua identidade como filho de Deus, como católico, como cristão, enfim, não sei a sua denominação que está me assistindo aí, mas são todos bem-vindos.
você vai se aprofundando. E aí, quando você se depara com ideias absurdas, né? Tem até aqui ainda o que nós usamos ontem, né? Sobre o arianismo. Quando você se depara sobre essas coisas aqui, você identifica, tá errado, por causa disso, disso, disso e disso. Não é esse o ensinamento que vem dos apóstolos. Não é esse o ensinamento que pertence à tradição. Não é esse o discurso do sagrado magistério da igreja. Então você começa a identificar. Então, nenhum bispo, se ele fizer, claro que tinha algumas práticas complicadas, né? E a cultura dos tempos, principalmente ali na Idade Média, era meio complicada, mas você não vai ver Pedro defendendo a morte das pessoas como libertação espiritual. Você não vai ver Paulo discutindo em suas cartas a tortura da carne, né, para libertar o espírito. Não. Você não vai ver que você se reunindo com os demais da sua igreja e todo mundo se matando para castigar a carne e libertar o espírito. Não. Você não vai ver nenhum apóstolo fazer isso. Isso é produto de heresia. E muitas pessoas acreditaram fielmente nisso aqui, porque a pessoa que foi levar essa ideia, ela tinha uma boa oratória. A pessoa estava num momento mais sensível. A pessoa não estava, de repente, no melhor momento da sua vida. Já tinha uma tendência à depressão e fica mais fácil aceitar a morte para se libertar daquela dor, daquela angústia e ir logo para perto de Deus. São momentos diferentes. Como eu falei ontem, tem encontros que é muito engraçado. O pregador fala cada coisa absurda, ridícula, e a pessoa, você olha assim pra galera, tá todo mundo chorando. Mas por quê? Porque a pessoa está num momento frágil. Tem um fundinho ali de teclado, um dedilhado de violão ali que está levando a pessoa só botar a carência para fora e acolher qualquer ideia de jirico, porque ela está naquele momento fragilizado. E qualquer oratória, qualquer voz mais doce que joga palavras-chave, né? Deus, amor, avivamento. Não estou dizendo que eu sou contra essas palavras, mas a pessoa vai misturando tudo naquele momento e não interessa a ordem da palavra, não interessa, mas a pessoa está ali, ó, chorando, e abraça o irmão e faz não sei o quê. A pessoa começa a levar aquilo como verdade absoluta. Por quê? Porque é muito mais confortável você pôr a carência para fora do que você sentar o bumbum na cadeira e estudar. Por quê? Porque você está disciplinando a carne. Você está aquietando o espírito. Você está entrando em um momento de disciplina em que você não vai se levantar dali enquanto você não lê pelo menos 3 páginas, não entender pelo menos 3, 4 parágrafos, não estudar, não ler, não rezar, não colocar uma música que te leve a viver mais este momento. Isso é difícil. É fácil aceitar qualquer ideia de jirico, chorar, assim como essas pessoas faziam com o catarismo, assim como essas pessoas faziam com o arianismo. Então, é algo muito sério, tanto para quem está participando, quanto para quem está ali na frente com o microfone na mão, que muitas vezes acha bonito, mas não sabe o peso da responsabilidade de estar ali. Então, vamos nos dedicar ao estudo. Qual é a minha grande motivação com tudo isso? Fazer live. Gente, eu podia estar tomando meu café de boa, podia estar jogando videogame, ou eu podia estar continuando a ler outros livros, né?
que, inclusive, eu quero indicar esse aqui que eu já li 2 vezes, Palco da História. Hoje, para mim, é um prazer muito grande estudar a história do cristianismo. Eu gosto, é muito bom. Poderia estar fazendo isso, curtindo música que eu gosto, de boa. Mas não. Eu levo muito a sério. Eu não consigo ficar quieto, porque eu tenho certeza que aqui perto, do outro lado do mundo, não interessa, tem um cara mais capacitado do que eu, que não mede esforços para destruir a igreja. Eu sei que nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela, mas eu não consigo ficar quieto. Aí que entra, acho que a parte da inspiração. Eu não consigo ficar quieto, sabendo que estou estudando, sabendo que eu posso falar, sabendo que tem pessoas que podem me dar créditos, podem acreditar, podem ser salvas, porque eu estou me dedicando a estudar e eu me recuso a ficar quieto. Então, eu, em hipótese alguma, vou apanhar quieto. Eu não vou me silenciar enquanto tiver gente falando porcaria da igreja. Que eu não vou dizer minha igreja, porque não foi eu que fundou, não foi eu quem morreu no 3º dia e ressuscitou. Mas a igreja na qual eu participo, na qual eu sou filho. Tem os meus erros? Sim, mas eu nunca vou ficar calado. Eu vou ser o inconveniente, sim, para quem estiver trabalhando para o diabo. Me recuso a ficar quieto. E eu espero que vocês se recusem a ficar calados também. Que não adianta também a gente só achar bonito as coisas e guardar no medo e ficar aqui, ó. Ai, mas eu não vou falar para ninguém porque eu não quero confusão. Não, mano. Se tiver confusão, azar. Você acha que ia existir igreja se Pedro estivesse com medo de confusão? Ah, vai ficar ruim com a galera do meu bairro. Então, gente, não vamos calar a nossa voz. Vamos lutar pelas ovelhas que estão perdidas. Vamos lutar para que não exista outros arianismos aqui. Vamos lutar para que não exista outros catarismos aí. Vamos passar o bastão para a próxima geração e poder dizer, ó, nós combatemos um bom combate. Agora a batata quente está na mão de vocês. Vocês têm a responsabilidade de ser excelentes guerreiros, de zelar pela igreja, zelar pela criação, zelar pela doutrina. Porque a vida do cristão é essa, é batalha. Então, gente, vamos batalhar juntos, vamos rezar juntos, vamos estudar juntos. A nossa maior arma, as maiores, né? São os estudos e a oração. Então é isso, gente. Fico por aqui. Em breve, de repente a gente faz outras lives, tá? E tamo junto. Essa live vai ficar salva no canal do YouTube da minha esposa, CS Portugal. Então, se você quer assistir, corre lá. E, posteriormente, novidades. Nas próximas lives eu vou falar das novidades para vocês, beleza? E até lá, curtam Café Bolinho Teologia, assistam na Rede Vida o programa Acredite, ao vivo, segunda-feira, às 20h30, tá? Reprise, sexta-feira, às 20h30 também. O último bloco tem um Café Bolinho Teologia, sempre com temas legais para vocês, com bons desenhos. E também Café Bolinho Teologia aqui no meu Instagram. Então, me sigam aí, rezem por mim, tô rezando por vocês, estamos juntos.